Nesse vídeo, nós vamos usar um método novo para entender o que aconteceu até hoje na carreira do Neymar. E também vamos ver o que podemos esperar dele na Copa de 2026 e após a carreira dele. Ou seja, 30 anos antes e 30 anos depois. E para isso, vamos usar o método Curvas do Destino. É logo após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson e esse é o canal Astrologia Levada a Sério. Esse é um vídeo em que eu vou mostrar para vocês na prática como funciona esse método Curvas do Destino que eu tenho falado tanto aqui no canal. Você encontra uma playlist aqui no card com todos os vídeos explicando esse método. E aqui, nesse vídeo aqui, a gente vai usar o exemplo do jogador Neymar. E em breve teremos mais vídeos com outras personalidades também. Então já deixe seu like, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se você ainda não ativou, e compartilhe com seus amigos, né? Então já, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Acompanhe comigo aqui na tela. Muito bem, então você vê na sua tela agora dois gráficos, tá? Aqui à sua direita as ondas senoidais do Neymar e aqui, aliás, desculpa, aqui à sua esquerda, né, a onda senoidal, e aqui à esquerda, perdão, à esquerda a onda senoidal e à direita uma tabela com todos os dados, né, para a gente estar explicando aqui a vida do Neymar. O Neymar nasceu, você pode ver, em 5 de fevereiro de 1992, às 2 horas e 15 minutos, na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. E o grau do sol dele, o grau A, está em 316 graus. Eu já fiz aqui, você pode ver todos os graus necessários para esse cálculo, né? E vamos direto então falar sobre a vida dele. O interessante do Neymar é que já no final do mês, no nascimento dele, início de março, ele já entrou na fase 1, né? Por que ele entrou na fase 1? Perceba você que o Sol está em 316 graus e Saturno está em 309. Então ele tem Sol e Saturno em conjunção, né? Eles estão aqui a 7 graus. E ainda durante o mês de março, aqui, ele já entra na fase 1, porque o Sol dele, o Saturno já vai fazer conjunção exata com o Sol, né? Aí, quando está a 5 graus, ele já se considera na fase 1, né? Ou no caso dele, no ponto A do Sol, né? Então, ele já inicia aqui a fase 1. E aí, o início da vida dele aqui deve ter sido bem complicado, porque a fase 1 é uma fase de descontentamento, é uma fase que vai aqui para baixo e se inicia aqui, e ele já tem uma decepção jupiteriana, né, causada aqui por Júpiter, e a gente viu lá no vídeo 3 da série sobre Júpiter, como ele traz oportunidades de descontentamento ou de excitação durante a vida, né? Você pode conferir aqui no card. Você vê que já em novembro, ele nasceu em fevereiro e novembro, então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma criança de 9 meses já teve um problema. Mas fora isso, você tem aqui vários AZ, e AZ significa azar. São ciclos de azar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá, explicando o que são esses ciclos de azar no método de Harmack. Eu até nem coloquei eles aqui na onda senoidal, podia ter colocado, mas você veja que são ciclos diferentes. Em julho ele chega a ter 3 ciclos de azar juntos, né? Então Saturno em abril já chega em conjunção com o Sol aqui, exato, você vê o A de auge aqui, né? Retrograda, e passa pela última vez em janeiro de 93. Então em janeiro de 93 é a última vez, e é quando ele pega com mais força, né? Então o Neymar deve ter sido uma infância bem difícil,
né? Deve ter ido para o hospital muitas vezes, ou então sofreu vários ferimentos. Ele chega a ter 3 vezes azar aqui, sabe? São 3 ciclos diferentes no mesmo mês, motivado por planetas diferentes. Tá, então nos primeiros 3 anos aqui, né, devido aos primeiros 2 anos, 3 anos, ele tem muito, mas muito problema de azar aqui. Muitas, pode ter caído, pode ter se machucado, né? Porque o azar se manifesta assim. Vocês vão ver no vídeo que eu vou fazer. A pessoa pode ser vítima de um golpe, ela pode sofrer um acidente. São infinitas coisas de azar que podem acontecer, mesmo no ciclo positivo. Tá? Então você vê aqui que até os 2 anos, 3 anos, ele deve ter sofrido bastante. E aí, vem um I aqui de ponto importante, após aqui na onda senoidal você vê que ele sofreu a decepção por Júpiter. E aqui ele já tem um ponto importante, que é quando Saturno faz um posicionamento com Saturno natal. Né? Aqui é julho e agosto de 95 e ele volta a se repetir em 96. E mais uma vez aqui você tem o que? Você tem uma decepção por Júpiter, tudo na mesma época. Isso aqui com 4 anos de idade, tá? E aí ele chega ao fundo do poço aqui com apenas 4 anos de idade, né? Tem muitos ciclos de azar ainda com 4 ou 5 anos, né? Teve uma infância bem complicada, bem complicada. Vocês vão ver mais à frente que ele não tem tantos ciclos de azar à frente, mas aqui tinha muitos no começo, muito. Né? Esse I aqui é de um ponto importante. Eu não fiz um vídeo, esse vai ser o 5º vídeo da série sobre importante, é quando Saturno faz um aspecto com o Saturno natal. Pode ser que não aconteça nada nessas fases, mas pode ser um período bem importante, né? Isso, durante a vida, um desses trânsitos vai trazer algo que é a fase mais importante da sua vida, mas você só vai perceber então quando estiver passando. Então convém analisar todas as fases. E aqui ele teve isso aos 4 anos, exatamente no aniversário dele. E aí tem o auge dessa fase de azar aqui, né? O fundo do poço aqui, ele vive em janeiro de 97, né? Saturno retrogradou aqui, ele viveu então 3 vezes esse auge, né? Esse ponto exato, e a última vez em janeiro de 97. E mais 2 ciclos de azar, um atrás do outro, em fevereiro e em março. E aí ele começa a ir para cima aqui, né? E aí ele vai virar aqui para positivo no ano 2000. Aqui ele já tinha 8 anos de idade. Aqui é bem provável que já tenha surgido uma oportunidade. Ele tem mais uma vez uma decepção trazida por Júpiter aqui. Provavelmente com 7 anos aqui, algum teste que não deu certo para jogar futebol, alguma coisa, né? Porque foi exatamente aos 7 anos aqui, né? Talvez ele não tenha passado em algum teste, alguma coisa, mas como é bem próximo aqui de virar para o positivo, talvez ele até tenha passado nesse teste, né? Porque nós estamos apenas a 4 meses de virar aqui para o positivo. Tem algumas coisas de azar aqui, né? Mas também ele vive aqui um ponto importante, bem na virada para o positivo. Então, bem provável que ele já tenha começado os testes dele aqui como jogador de futebol, já estivesse jogado em alguma escolinha de futebol, né? E aí, ele tem uma subida e aqui as coisas realmente começam a mudar para ele. Porque em 2000, ele tem o auge dessa fase aqui, tem mais um ponto de azar aqui, e aí ele começa a viver signos de sorte, que são os signos X, que a gente vai ver, se eu não me engano, no 6º vídeo da série, né, da playlist lá, que você pode estar acompanhando com as curvas do destino. Aqui ele tem um ciclo de sorte, aqui as coisas começam a dar certo para ele, tá? É em 2001 e 2002. E aqui ele tem uma oportunidade trazida por Júpiter você pode ver que é julho de 2002, e aí tem novamente um ponto importante que eu acabei não destacando aqui no mapa, eu aqui nas ondas
aqui nas ondas senoidais, eu esqueci de colocar um pontozinho cinza aqui. Então, ele tem uma onda de sorte, uma oportunidade trazida por Júpiter e um ponto importante na vida dele, né? Então aqui é bem provável que as coisas já começaram a dar muito certo para ele. E a coisa que eu destaquei aqui é em 2003, quando ele chega no auge aqui em cima. Não por coincidência, esse auge é marcado por um ponto de sorte, por um ponto importante na vida dele, e é quando ele é transferido para o Santos. Então, aqui embaixo é bem provável que ele tenha passado, se eu não me engano, ele começou na Portuguesa Santista, né? Então é bem provável que toda essa carreira dele aqui já tenha começado, ele tenha deslanchado já no futebol aqui, chamado a atenção de olheiros, e aqui em 2002 ele tem um ponto bem importante, tá? Aqui foi vital para ele ter todas essas oportunidades. Ele tem ciclos de sorte aqui. Ele tem o auge aqui exatamente quando ele é transferido para o Santos. Então ele faz o primeiro contrato dele em 2003 com 11 anos. Com 11 anos ele era já jogador do Santos, né? Ainda estava na base, é claro, né? Ali no sub-12, sub-13, provavelmente. Mas ele tem mais ciclos de sorte aqui se repetindo no final de novembro de 2003 e no final, em fevereiro de 2004, quando ele estava fazendo 12 anos. Então aqui é bem provável que ele já tenha começado a se destacar na mídia, ou mesmo na mídia local, né? Alguma coisa. Esse ponto de sorte volta em julho, e aqui tem alguns ciclos de azar, né? Como eu falei, pode não necessariamente se manifestar. Em outubro de 2004, ele tem novamente uma oportunidade trazida por Júpiter, né? Aqui pode ter ocorrido alguma coisa, algum campeonato muito importante, alguma coisa, e novamente uma fase importante aqui em 2005, que eu destaquei aqui para vocês como um ponto cinza. Prestem atenção que vem uma coisa bem interessante logo à frente, tá? Ele vai virar aqui, ó, pro negativo, tá? Ele vai iniciar a fase negativa dele aqui, que é aquela fase que vira para baixo, né? Que é a fase 1 novamente, né? Que ele viveu lá no começo da vida dele, ele vai viver novamente aqui a partir do finalzinho de 2005 até 2007, que é quando as coisas começam a piorar, e aqui ainda ele tem várias vezes os trânsitos de Saturno, bem importante. Mas presta atenção que quando vira para baixo, quando vira para o negativo, ele tem novamente uma decepção jupiteriana, tá? Só que logo à frente vem Plutão, isso aqui é Plutão, signos de separação e surpresa, tá? Plutão tem uma habilidade de transformar um período, tá? Então, se você está vivendo aqui um ciclo negativo, Plutão tem a capacidade de transformar em positivo. E Urano também tem essa capacidade. E não por surpresa, o Neymar tem tanto Plutão como Urano no auge da fase negativa dele. Tá? Começa quando as coisas começam a virar para baixo, logo depois dessa decepção por Júpiter, já tem um signo de separação e surpresa de Plutão. Eu vou falar mais nos vídeos, né? No próximo vídeo, inclusive no vídeo 4. Então, se você tá, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, eu já posso até ter soltado. Se isso tiver acontecido, o vídeo vai estar aqui no card, tá? O vídeo sobre a explicação de Plutão. Mas, basicamente, para você entender agora, Plutão pode ter uma polaridade única, tá? Ele tem uma polaridade única, independentemente de Saturno. Então, ele tem inclusive a possibilidade de transformar um período negativo de Saturno em positivo. E é aí que as coisas acontecem de uma maneira bem interessante, que eu acho que foi vital para o Neymar ter se tornado profissional, ter vivido esses trânsitos. Porque Plutão ele tem um trânsito lento e você percebe que se repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aqui, e principalmente quando entra aqui no fundo do poço, aqui tem Plutão. Plutão ajudando ele, e aqui ele tinha, né, uma fase importante, que é uma fase importante que ele estava estreando no profissional em 2009, né? E aí que vem 2010,
ele vivendo o fundo do poço e ganhando os títulos, né? Veio os primeiros títulos dele no profissional no Santos em 2010, no fundo do poço. Por quê? Porque tinha Urano e tinha Plutão. Urano vinha trazendo um signo de revolução e Plutão um signo de separação e surpresa. E aí, poxa, tinha sorte, né? Aqui ele já tinha saído em 2011, tinha alguma coisa de azar. Ah, tem mais um signo de sorte aqui em 2010. É tanta coisa acontecendo aqui que é até difícil falar, né? Aqui tem novamente uma oportunidade trazida por Júpiter, né? Veja, você vê que aqui na verdade eu coloquei duas vezes, mas é o mesmo trânsito, tá? E inclusive bem durante aqui uma revolução uraniana, tá? Então primeiro tem Plutão, depois tem Urano ajudando nessa fase o Neymar aqui a se tornar profissional e ganhar os primeiros títulos, porque senão a carreira dele não teria talvez deslanchado, ele não teria se tornado o Neymar que ele é hoje se não fosse essa fase aqui de tantos trânsitos que ajudaram ele aqui. E aí segue, né, 2011 aqui na fase negativa, eu destaquei aqui, que em 2011 ele fez aqui, foi no mês de junho, ele fez um gol tão bonito que ele viria no final do ano a ganhar o prêmio Puskás, de gol mais bonito daquele ano de 2011, ainda jogando no Santos. E aí em 2012, exatamente quando Urano chega aqui, no último trânsito, né, na última vez que Urano toca essa revolução uraniana, o Neymar chega a 100 gols na carreira. Né? Nós estamos falando de um rapaz que está fazendo aniversário, porque ele nasceu em fevereiro de 92, né? E com 14 anos, não, com 20 anos ele já estava marcando 100 gols. E ele é tricampeão pelo Santos, tricampeão paulista, exatamente aqui nessa época aqui, com Urano, tá? E ele ainda está aqui nessa metade negativa, né? Mas então se não fosse Urano, se não fosse Plutão, esse signo de sorte que ajudou ele, essa revolução uraniana, talvez ele não teria atravessado toda essa fase negativa, porque virou positiva aqui só com esses trânsitos aqui de Urano e Plutão, e claro, com o signo de sorte, né? E transformando essa fase aqui de Júpiter e essa fase de Saturno em positivas, né? Porque era para ser uma oportunidade decepcionante e virou uma oportunidade de excitação, né? Porque era 2011 aqui, ele estava ganhando os títulos com o Santos e logo ele viria a ser transferido para o Barcelona, né? Então aqui vem 2013 e ele vira aqui pro positivo, né? Em 2013 e 14, certo? E 2013 e 14 é um ano bem importante porque, ó, você vê aqui, no quarto mês de 2013 é anunciada a ida dele ao Barcelona. Em seguida, ele já tem quando surge a primeira oportunidade de citação por Júpiter, né? Que isso é julho de 2013, né? Ele tem os primeiros jogos no Barcelona. E aí quando Saturno volta a retrogradar e ele tem novamente aquela fase importante, ele marca o primeiro gol pelo Barcelona. Isso em 2013 ainda, né? Aqui virando já para o positivo. Né? Já é o ciclo positivo dele. Aí tem novamente alguns ciclos de azar aqui, né? Mas não é nada muito... Mas olha que interessante, né? Aí chegamos à Copa de 2014 e exatamente na Copa de 2014, em julho de 2014, ele tem 2 ciclos de azar. Ele está aqui vivendo o auge dessa mudança aqui, porque aqui também tem uma mudança, que é quando o Saturno toca o ponto exato com o Sol, né? Não é conjunção, aqui eu esqueci qual é a fase, mas é uma letra exata. E aqui ele está vivendo 2 ciclos de azar exatamente durante a Copa. E durante a Copa ele veio a se machucar nas quartas de final. E aí veria o fatídico 7-1, né? Na semifinal. Ele não jogou e o Brasil tomou o fatídico 7-1. Né? E aqui ele teve o justo azar, né? O injusto azar de ter esses ciclos de azar 4 em 2 meses, bem exatamente durante a Copa. E aí ele veio a se machucar, né? E aí
perdemos a Copa, né? Seguindo, então, vamos para 2015, né? Aí ele já está numa fase positiva, né? Vem a fase positiva para ele aqui, né? Aí tem alguns ciclos de azar, nada acontece. E aí, olha que interessante. Já na fase positiva aqui, ele é campeão da Champions League com o Barcelona em maio, né? Vem novamente ondas de sorte aqui no final do ano e ele vai subindo, aqui a fase dele positiva. E aqui tem uma oportunidade de Júpiter em 2016. Nessa oportunidade, ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas. Foi exatamente em setembro. Talvez a Olimpíada foi um pouco antes, né? Mas esses trânsitos têm aqui você pode considerar 45 dias antes ou depois. E entre um ciclo de sorte e uma oportunidade excitante de Júpiter, ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016. Se vocês lembrarem, ele foi o capitão da seleção e ele foi o responsável por bater o último pênalti, se não me engano, né? Ou o primeiro, não lembro. Enfim, ele veio a ganhar a medalha de ouro aqui, né? E bem interessante citar aqui, quando ele estava na fase negativa aqui em 2012, foi bem depois da Revolução Uraniana, né, que ele jogou as Olimpíadas e o Brasil perdeu a final. Já em 2016, o Brasil ganha a final, né, com o Neymar em campo como titular, né. E, bom, seguindo em frente, aí vem o auge dele aqui. Aqui era para o Neymar talvez ter ganho um bola de ouro como melhor jogador e tal, porque ele tem, né, ele vive aqui o auge dele em março. Por exemplo, quando ele inicia o auge dele, ó, teve uma virada histórica depois de estar perdendo por 4-0 no primeiro jogo. Neymar brilhou e eles viraram para 6-1. Se eu não me engano, ele jogava aqui no Barcelona ainda, né? Veja que ele tem um ciclo importante e logo em sequência, questão de 30 dias, ele vive isso, né? E aí ele tem o auge da carreira dele aqui, ele foi bem importante nessa partida aqui. E aí ele vai para o PSG quase na metade do ano aqui, logo depois também de um ponto importante, né, de Saturno, entre um ponto e outro, ele vai para o PSG com a contratação mais cara da história do futebol. Isso é agosto de 2000, me perdi aqui, agosto de 2017, né? E ele segue aqui com mais um ponto importante aqui, depois ele vai para o PSG, ele tem muitos pontos de azar ainda aqui em 2018, 19 aqui, né? Eu lembro que ele era caçado em campo, Neymar, né? Mais uma oportunidade excitante aqui de Júpiter em 2019, que você vê aqui na onda senoidal. E aí vamos seguindo em frente aqui, né? Aqui muito bem. Então temos o ano de 2020 aqui, alguns pontos de azar aqui. Chega em 2021 e aqui, ó, ele vai começar a virar para baixo. Ele vai começar a virar a vida dele, né, aqui para baixo e aqui, e veja só, em 2021, um ponto importante, aqui já é um ciclo negativo, já é aquela fase 1, mas agora, né, ele já vai ter quase nos 30 anos aqui, e o Brasil perde a Copa América em casa, justamente num desses trânsitos importantes, né, já negativo aqui, né, já no ciclo negativo, ele perde a Copa América em casa. Novamente, 7 anos depois, o Neymar está tendo uma frustração em casa. Depois da Copa América, da Copa do Mundo de 2014, dessa vez com a Copa América. Muito bem, então seguindo em frente agora, você tem aqui um auge em 2022 dessa virada para o negativo aqui. E aí ele entra na fase negativa, né? Traz aqui oportunidades decepcionantes em 2022, né? E logo é quando o Brasil perde também aqui no final do ano, ele tem um ciclo de azar em dezembro e é quando o Brasil perde a Copa do Mundo, ele chega a fazer o gol e era bem importante o Neymar ter ganho, por exemplo, a Copa de 2018, né? Que infelizmente ele podia ter ganho, mas o futebol é um esporte coletivo e infelizmente ele não conseguiu ganhar a Copa do Mundo, né?
Ele teve aqui o ciclo de azar, 2018 era uma oportunidade boa para ele, em 2022 já estava no negativo, e aí vocês lembram que foi do jeito que foi, né? Ele não chegou nem a bater pênalti porque deixaram ele por último e o Brasil perdeu antes a disputa, né? E querendo ou não, aqui em 2023 tem uma decepção jupiteriana, né? E como são 30 dias nessa janela, coincide aqui exatamente com o final do ano de 2022, que é onde aconteceu a Copa do Mundo, né? Então ele perde essa Copa por essa decepção trazida por Júpiter. E infelizmente as coisas vão de mal a pior daqui para frente para ele por um tempo. Aqui tem um ciclo de azar no finalzinho de 2023, em outubro, e foi exatamente quando ele sofreu uma lesão durante um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai. E ele está fora desde então. Eu estou gravando esse vídeo agora em julho de 2024 e ele ainda não voltou a jogar, né? Mas vamos falar do que tem à frente aqui. O que a gente espera para 2025? Bom, o Neymar vai jogar, vai enfrentar uma Copa do Mundo num ciclo muito negativo aqui, tá? Eu não sei nem se o Neymar vai chegar a disputar a Copa do Mundo, infelizmente, tá? Por quê? Porque em 2025 ele entra numa fase importante, ele entra no auge aqui do fundo do poço aqui, né? Tem uma decepção jupiteriana e tem uma decepção netuniana. Se vocês viram o vídeo 3 da série das curvas do destino, vocês viram que é possível ter decepções ou excitações por Júpiter e Netuno. E no caso ele tem ao mesmo tempo com Júpiter e Netuno. E uma fase importante, e um dos auges aqui dessa fase, e quando o Saturno retrograda um pouco aqui. Então assim, é um 2025 bem complicado na metade do ano para o Neymar. Tá? Pode ser que ele sofra uma volta a jogar e sofra uma nova lesão, e eu não estou desejando isso, pelo amor de Deus, mas é uma fase muito, muito, muito complicada, sabe? E aí, essa decepção netuniana, ela volta a acontecer em março de 2026, bem no auge da virada, bem no fundo do poço aqui. O Neymar vive essa decepção netuniana novamente. Ele vive esse trânsito aqui em cima, é um trânsito só na verdade, né? Mas com a retrogradação de Netuno ela acontece mais vezes. Então ela acontece aqui junto com Júpiter e acontece de novo depois com Netuno. E aí também um ciclo de azar aqui, tá? Porque o auge da virada aqui também é um ciclo de azar. Isso em março de 2026, a 3, 4 meses da Copa. Então existe uma possibilidade bem grande do Neymar nem jogar a Copa do Mundo. E se ele jogar, o Brasil pode vir a ganhar a Copa, mas não vai ser por causa dele. Eu não vejo o Neymar sendo titular nessa Copa, né? E se ele for, o Brasil talvez não ganhe novamente, tá? Então, pode ser que ele seja convocado para a Copa, pode ser que ele fique no banco, mas existe uma grande possibilidade, mas uma possibilidade muito, muito grande do Neymar vai enfrentar um ano bem difícil aqui. Então talvez ele nem consiga jogar a Copa. Claro, quando começa a subir aqui, ele já vai ter saído né, vai jogar a Copa depois de estar saindo aqui e começando a subir novamente, mas ainda é parte do ciclo negativo. Então, infelizmente, eu não vejo ele jogando, até porque esse trânsito do Netuno, ele volta a acontecer no final de 2026 e início de 2027. Então eu não sei, eu tenho para mim que o Neymar ele encerra a carreira dele talvez aqui, né? Ou então ele se transfira para o Brasil, né? Mas é uma decepção trazida por Netuno, tá? Talvez, vai ser muito forte isso aqui em 2025, tá? Abril, temos que esperar que entre março e, deixa eu ver que mês que é aqui, setembro, entre março e setembro de 2025, o Neymar sofre um bombardeio astrológico, tá? Então a gente vai ver resquícios disso mais à frente no outro ano, tá? Então não vejo o Neymar jogando a Copa, e se jogar não vejo ele como titular, e se for titular não vejo o Brasil campeão, né? Pode ser campeão? Pode, mas no banco de reserva e talvez não seja nem convocado para a Copa, certo? Mas a vida dele segue em frente aqui, né? E ele tem um pontinho de sorte
lá em outubro de 2027, ainda no ciclo negativo, mas isso aqui pode ajudar ele, né? Tá no finalzinho, na verdade esse ponto de sorte devia estar mais para cima para simbolizar aqui, eu coloquei ele muito para baixo, mas é um ponto complicado, né? Aí quando vira aqui para o positivo, ele tem uma excitação por Júpiter aqui, né? Pode ser que ele esteja ainda jogando, esteja aqui no Brasil, em 2028, ele vai estar com, deixa eu ver, 8 mais 28, 36 anos. É bem provável que se ele não estiver jogando, talvez ele esteja em fim de carreira aqui. É uma excitação por Júpiter aqui, é um ponto importante. Pode ser que ele inicie uma nova carreira como treinador ou alguma outra coisa nesse sentido, né? E aí só deixa eu levar um pouco mais à frente para vocês verem aqui os demais trânsitos agora. Muito bem. E aí ele tem a virada de polaridade aqui no finalzinho de 2028 até os primeiros meses de 2030. Ele tem aqui ponto importante, ele tem essa oportunidade por Júpiter e o ciclozinho de azar aqui. Mas ele pode talvez iniciar uma nova carreira ou como treinador ou então alguma coisa ligada ao futebol ou alguma coisa ligada à filantropia, algo que ele queira, né? E aí ele pode aproveitar isso porque em 2031 ele tem muita sorte. São 3 ciclos diferentes de sorte seguido aqui, né? A partir da metade do ano, aqui em 2031. Muita sorte. E aí tem uma oportunidade trazida por Júpiter, uma oportunidade excitante lá em novembro de 2031. E ele tem um ciclo bem legal. Novamente sorte em 2032. E aí chegando aqui no auge. Chegando no auge, tem um ponto importante aqui, tem sorte e tem uma revolução uraniana, tá? Essa revolução uraniana talvez transforme isso aqui em ponto negativo, depende de como ele vai viver isso aqui, tá? Tem, se ele quiser aproveitar esse ciclo de sorte, esse auge dessa fase boa, tem mais ciclo de sorte, tem uma excitação por Júpiter antes aqui. Se ele aproveitar bem aqui, ele pode estar no auge de uma carreira como treinador. Ele poderia, talvez, ser campeão como treinador da Copa do Mundo de 2032. Ou está fazendo alguma coisa muito importante, né? É um auge aqui, que ele pode aproveitar muito bem. Ou então, dependendo de como o Urano passa aqui, pode azedar tudo e virar para o lado contrário, né? E espero que dê tudo certo para ele, que ele consiga amplificar os trânsitos daqui, né? Senão, né, vai virar para o negativo. E se virar para o negativo, vai ser muito ruim para ele. Descendo já, vindo para a fase de colheita aqui, né? Essa fase de colheita aqui entre 2033 e 2035, ele tem uma oportunidade trazida tipo Júpiter em 2034 e tem muito ciclo de azar aqui, tá? Muito, muito, muito. Você vê aqui na tabela que tem muito ciclo de azar. Então ele pode sofrer acidentes, lesões, dependendo do que ele estiver fazendo aqui, ele pode ter alguns problemas, né? E aí ele vira aqui novamente para o negativo em 2035, 2036, né? Tem novamente azar aqui, e tem um ponto importante aqui, mas não tem nada assim de muito significativo. Novamente uma decepção trazida por Júpiter em 2037 e muitos ciclos de azar entre 2033 e 2038, né? Muita possibilidade de ser vítima de golpe, de acidente, sabe, de muitas coisas assim que podem marcar a vida dele para pior, né? Seguindo, bom, ele tem um auge, ele tem o fundo do poço aqui, né, trazido primeiro por um ponto importante aqui, né, o trânsito de Saturno, depois novamente uma decepção trazida por Júpiter aqui, e aqui no meio um ponto de sorte, né, eu não sei, nós estamos aqui ainda assim, nós temos decepção por Júpiter, ele tem um ponto de sorte aqui que ele pode aproveitar para tirar alguma coisa boa aqui desse fundo do poço, né? Porque, infelizmente, ele não tem esse ciclo de sorte nesse outro fundo do poço aqui em 2025, que poderia ajudar ele, talvez, numa última chance de ganhar a Copa como jogador. Então, não vai rolar, né? Infelizmente, provavelmente não vai rolar, né?
E aí sobe novamente, né? Novamente a fase de desafios aqui, entre 2041 e 2042, né? Finalzinho de 2040, novamente uma oportunidade de um decepcionante de Júpiter, ciclos de azar aqui também, né? E até chegar ao ponto da virada aqui em 2042 e 2043 inteiro, que é a fase 3, né? É a fase 3, a fase de virada, muitas oportunidades trazidas por Júpiter. Eu anotei aqui como decepção jupiteriana, mas está errado. É uma excepção, é uma é uma excitação trazida por Júpiter, tá? Só escrevi errado aqui, mas não tem problema, tá? É trazido por Júpiter, já é na fase positiva, porque a fase de virada aqui já é considerada positiva. Né? Tem ciclos de azar também aqui, tá? Mas tem essa oportunidade e esse ponto importante para ele já estar fazendo algo útil aqui. Aqui nós estamos falando do ano de 2043, ele vai estar com mais de 50 anos já, né? Talvez consolidado como técnico ou em alguma outra coisa, talvez um comentarista de futebol, não, por que não, né? Comentarista ou técnico, né? Que de repente aqui em 2032, né, seja o auge dele como um comentarista em algum canal, comentando a Copa do Mundo, né, e se destaque muito por isso, né, esqueci de citar isso antes, mas pode ser isso, né, e aí tem a virada dele aqui, né, tem mais alguns pontos de azar, e chega quase ao fim da nossa leitura aqui, em 2047, aqui no auge, né, aqui ele já tem mais de 50 e tantos anos, né, e nós já estamos falando de 23 anos à frente de hoje, né? Poderia ter ido até o final aqui, tá? Realmente poderia ter terminado o ciclo aqui, falha minha. Mas é o importante para vocês terem uma noção de como funciona os próximos anos. A menos que o Neymar queira me contratar para fazer o resto do ciclo aqui, né? Até o final da vida dele, até os 120 anos. Mas, brincadeiras à parte, bom, brincadeira, mas pode ser sério, né? Por que não? Mas, enfim, eu termino a leitura aqui no auge com uma oportunidade aqui de Júpiter no final, né? Uma oportunidade de Júpiter excitante junto com o ciclo de azar, que talvez não dê em nada, né? Esse ciclo de azar, só a oportunidade de Júpiter mesmo. E aí no final de 2046, uma nova fase, um ciclo importante para ele e o auge todo ao longo de 2047. Né? Talvez isso continue aqui, mas eu acabei não mapeando os trânsitos à frente, certo? Então, pessoal, se você contratar esse tipo de leitura, você vai ter um relatório semelhante a esse que eu faço para você. Você vai passar para mim uma linha do tempo dos seus acontecimentos e eu vou dizer, ó, aconteceu por isso, você estava aqui vivendo esse trânsito, ou você estava aqui, ou você estava aqui, né? E opa, eu acabei tirando aqui da visualização total, mas vocês já podem ter uma ideia de todo o ciclo aqui, né? Eu fiz de 92 a 2047. Quem contrata comigo, você tem uma leitura de 30 anos para trás, né? Nós estamos agora em 2024, você tem a partir de 94, ou quando o seu ciclo iniciar aqui na fase 1, né? Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois desses 30 anos, até 30 anos à frente, até encerrar aqui abaixo. Eu devia ter feito mais uma ronda aqui, que é a colheita, é 30 anos à frente. Pode ser que seja um pouco mais, 40 anos, 35, pode ser que seja uns 28, né? Depende muito dos seus trânsitos, tá? Então, se você contratar essa leitura Curvas do Destino, você vai ganhar, eu vou mandar no seu e-mail, por vídeo assim, né? Uma tabela dessas e uma ficha assim, né? Com todos os seus trânsitos, essa tabela toda e aqui o ciclo todo. Tem também o ciclo de Marte, tá? Que é referente, que eu até esqueci de falar isso agora há pouco. Esse ciclo de Marte se refere aos trânsitos de curto prazo. Então veja só, eu vou fazer um vídeo, tá? Só para deixar, não se assustarem, tá? Mais à frente eu vou explicar o que é o ciclo de Marte. Mas para vocês entenderem, é um ciclo de curto prazo, é igual a Saturno, só que no curto prazo. Então você veja que em 2027, em junho, ele está na fase 1, indo para o fundo do poço.
tá? Em Marte. Então ele chega no fundo do poço aqui em agosto, no curto prazo. Então provavelmente, realmente ele não vai, ele vai ter muitos problemas aqui, ele não vai, ou ele não vai render na Copa, ou ele vai ficar no banco. E aí em dezembro de 2025, você vê que também está negativo. E o que nós tínhamos em dezembro de 2025 de importante? Ah, sim, aqui ele também está negativo no ciclo de Saturno. Então, a metade de 2025, ele até está indo para o positivo aqui, Marte, né? Só que como ele está muito no auge negativo aqui, eu acredito que ele vai ter muitos problemas, né? E agora, inclusive, aqui você vê que em setembro ele vai chegar no ciclo anual, porque esses ciclos aqui são manuais, né? Ele vai chegar na parte pior de Marte, né? Esses ciclos aqui são rápidos, tá? Mas como nós temos uma retrogradação aqui de Marte, essa fase ela vai durar um pouco mais, tá? Quando Marte é retrograda, a fase dura um pouco mais. Então, ele demora um pouco mais aqui para mudar a polaridade por causa que ele vai retrogradar. Então, como eu estava falando, se você contrata esse método, você ganha essa ficha completa, você ganha essa tabela aqui com tudo explicado. Eu faço o vídeo explicando, faço o de Marte também, e você ganha também essa onda senoidal. Eu mando essa onda para você e explico cada um dos trânsitos, certo? E tá em promoção ainda, né? Tá, porém, no momento que eu gravo esse vídeo ainda tá em promoção. O link para você contratar tá aqui na descrição do vídeo, certo? Então vamos seguir com o vídeo. Muito bem. Após essa explanação, então, você viu aí que Neymar tem uns trânsitos meio complicados para os próximos anos aí. Tem boas oportunidades para ele, né? Viu lá que a carreira só deu certo graças à Revolução Plutoniana, que aconteceu exatamente no fundo do poço dele, que se não fosse isso ele teria talvez muita mais dificuldade para se tornar o jogador famoso que ele se tornou, né? E ele teve uma carreira muito boa, mas talvez ele deveria ter usado melhor esses trânsitos. Mas aí já, de repente, tem a ver com a questão do mapa natal dele, que eu não cheguei a analisar aqui no canal, né? Quem sabe no vídeo futuro eu venha analisar o mapa natal para entender essas questões. E se você gostou dessa explanação aqui do Neymar, sobre a carreira dele, a vida dele, você também pode ter uma leitura dessa. O link para você contratar comigo está aqui na descrição do vídeo, tá? E aqui na descrição tem também muitos links para outros vídeos bem interessantes, inclusive para playlist que explica como o método funciona. E em breve eu trago mais vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Então não deixe de se inscrever, se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e também já peço seu like e peço que compartilhe com seus amigos. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!